Você é salvo, em nome de Jesus, não tenha medo de falar não, amém? Quantos trouxeram a Bíblia aí? Seja ela no modo digital, impresso, vamos declarar aí, eu estou com uma peixita aqui na mão, ó. É a minha Bíblia, amém? Mas, simbolicamente eu vou erguer ela aqui e declarar, assim como nós temos declarado, porque a Bíblia é a verdade e foi ela que nos gerou, amém? Então diz assim comigo, esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer, e as suas palmas louve aquele que é eterno, aleluia, aleluia. Aleluia. Querido, nós estamos numa sexta-feira aí de avivamento, de coisas tremendas que Deus tem falado através de seus profetas, através daqueles homens, que Ele tem trazido mensagens aí, amém? Quantos estão aleluiados aí, avivados com as mensagens? Eu também estou aleluiado e tenho, acompanhado aí. Eu quero dar continuidade aqui e quero ler um texto que está lá no Evangelho de João, capítulo 16, se puder acompanhar aí, versículo 7 em diante. João 16, versículo 7, amém? Diz assim, todos acharam? Você achou aí? Quem não achou, pede ajuda, misericórdia, mas estamos ali, ó. Temos aí no telão. Diz assim, ó, mas eu lhes digo a verdade, amém? Jesus sempre vai dizer a verdade, amém? Porque Ele é a verdade, amém? É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas, se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque eles não creem em mim. Da justiça porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não os podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu, e anunciará isso a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu, e anunciará isso a vocês, amém? Um pouco, e vocês não me verão mais. Outra vez, um pouco, me verão de novo. Amém? Então, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, que vem a ser isso que ele está nos dizendo? Um pouco e vocês não me verão, mas em outra vez um pouco e me verão de novo e eu vou para o Pai. Amém? Até aqui só? Amém? Queridos, pode se assentar. Que Deus possa abrir o seu coração, abrir os seus ouvidos para aquilo que o Espírito de Deus vai falar no seu coração essa noite, amém? Eu creio que as mensagens que têm sido ministradas, ela tem falado conosco em todo o tempo. E o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor está aqui essa noite, amém? Quantos creem que o Espírito do Senhor está aqui? Porque a palavra que o próprio Cristo falou aos seus discípulos, ela já se cumpriu em nós, amém?
O Espírito está aí, amém? Se você já confessou, se você já declarou, você já foi selado. Você é uma pessoa selada pelo Espírito, você tem um selo, você tem uma marca, e em nome de Jesus eu creio que essa marca está em você, amém? Você é autenticado, você é legítimo, você não é falsificado, amém? Porque essa palavra se cumpre em nós nesses dias. O Espírito do Senhor, o Espírito da verdade, ele se cumpre nas nossas vidas. Você não está mais só, amém? Se você hoje entrou por essas portas, se chegou aqui, talvez com um sentimento de abandono, talvez com um sentimento de que ninguém te ouve, ninguém te compreende, ninguém te entende, porque tudo que você fala, muitas vezes as pessoas distorcem, muitas vezes as pessoas confundem. Eu queria te dizer que o Espírito da verdade está aqui. O Espírito da verdade é aquele que, sabe, ele conscientiza o homem. É ele que conscientiza o homem da verdade. Amém? Então, o texto que nós acabamos de dizer, o próprio Jesus vai dizer: olha, eu vou, mas o Consolador estará com vocês. Amém? Vocês não estarão só, ainda que vocês enfrentarão adversidades, ainda que vocês enfrentarão lutas, que não são poucas, Ele estará sempre com vocês. Ele estará sempre com vocês, vocês não estarão sós. A única questão que acontece, eu acho que só com a igreja contemporânea, a igreja de hoje, é que os crentes, os irmãos de hoje em dia, eles têm essa dúvida de quem é o Espírito Santo. Eles têm essa dúvida de quem que é esse amigo, esse companheiro consolador. Amém? Todos estão aqui comigo? Muitas vezes, diante das circunstâncias, de grandes dificuldades, essas dúvidas vêm ao nosso coração. Será que Deus está ouvindo a minha oração? Será que Ele se faz presente mesmo? Será que eu vou ao culto, eu faço parte do corpo de Cristo, eu ouço as mensagens, são mensagens poderosas, eu participo de inúmeras coisas dentro da igreja, eu oro em casa, mas parece que o céu parece que está sempre fechado, parece que nada acontece. Será que só acontece comigo isso daqui, ou tem mais alguém aqui que também já pensou assim? Porque muitas vezes eu já pensei dessa forma, muitas vezes, no meio do clamor, quanto mais você ora, quanto mais você intercede, parece que o céu se fecha mais ainda, parece que as coisas não acontecem. E muitas vezes porque nós não identificamos a presença do Espírito Santo, daquele que é o nosso ajudador, aquele que é o nosso amigo, aquele que é o nosso companheiro, aquele que é a verdade, aquele que se cumpriu em nós. E hoje, essa noite, eu queria trazer essa mensagem relacionada com aquilo que é o Espírito Santo de Deus, a pessoa do Espírito Santo, aquele que o próprio Cristo falou: olha, eu vou deixar o Espírito da verdade com vocês, e Ele vos anunciará todas essas coisas. Amém? Então, dentro daquilo que eu queria dizer, dentro do texto que foi lido, eu queria dizer para você, a primeira coisa, que o Espírito Santo é uma pessoa, amém? Ele é uma pessoa, amém? Quantos têm dúvida aqui do que o Espírito Santo é uma pessoa? Ele é uma pessoa, Ele é um companheiro, Ele é teu amigo, Ele é que vai estar com você todos os dias. A palavra diz que até a consumação dos séculos, de todos os tempos, Ele estará conosco. Ele não estará só. Existe um relato de Martin Luther King, em um dos seus discursos, em 1964, diante da segregação racista nos Estados Unidos, diante de guerra, diante de conflitos, dos negros sendo atacados, maltratados, perseguidos, esfolados, aquela briga e vidas sendo ceifadas. E ele fez um discurso eloquente, no meio de uma multidão. E o que mais deixou ele triste em tudo isso, é que no seu discurso ele vai dizer que
não era nem tanto a perseguição aos negros, mas sim que muitas vezes as pessoas tratavam ele como não uma pessoa, como que se eles não fossem pessoas, como se eles não fossem uma pessoa. A grande tristeza no coração de Martin Luther King era que as pessoas tratavam os negros como se eles não fossem nada, como se eles não fossem ninguém. E muitas vezes isso acontece no meio de nós, com o Espírito Santo. Muitas vezes nós chegamos a imaginar que ele não é nada, que ele não existe. Muitas vezes nós chegamos a imaginar que é apenas uma ilusão, algo da nossa mente. Porém, eu quero te dizer que ele é uma pessoa muito importante, que consiste de emoções, intelecto e vontade. Ele consiste dessas três coisas que traz a personalidade dele. Assim como o pai, assim como o filho, ele também consiste nessas três, sabe? Ele tem emoção, ele também tem o intelecto, e ele também tem suas vontades. Em certa ocasião, falando também de um outro avivalista aí, um reformador, o grande Lutero, um dos reformadores do século XVI, ele estava passando por um grande problema de perseguição, de calúnias, de coisas que estavam sendo ditas e que estavam acontecendo na vida dele. Na ocasião, em 1525 ali, ele era casado e estava passando por um grande problema, sabe? Quem tem problemas aqui que muitas vezes tenta, sabe, paralisar, tenta tirar a nossa fé? Lutero estava bem assim, estava nessa situação, estava nesse marasmo, estava na dúvida. E ele era casado. E a esposa, a determinado dia, chegou no escritório dele, uma ex-freira, que tinha conhecido a verdade. A Catarina chegou dentro do escritório dele e falou bem assim: o que você tem, Lutero? Aí ele se desabafou, colocou as consequências, os problemas, as perseguições diante da esposa. A esposa por um momento saiu do escritório, foi até o quarto e colocou uma roupa fúnebre, de enterro. E aí ela volta no escritório e fala para ele: olha, eu estou indo no enterro. E ele se assustou, se levantou e falou: mas quem foi que morreu, que eu não estou sabendo? Ela falou bem assim: pelo seu estado, foi Deus que morreu. Pelo seu estado, como você está se comportando, Deus deve ter morrido, por isso eu vou no enterro dele. Aí ele se levanta: que heresia que é essa? Como que você pode fazer uma coisa dessa? Ela fala: porque as suas atitudes demonstram que o seu Deus morreu. Lembra do filme Deus Não Está Morto? Foi mais ou menos assim na vida de Lutero. E aí, os relatos vão dizer que Lutero se levantou, pediu perdão, ali se ajoelhou, pediu perdão para a esposa, pediu perdão para Deus e retomou as suas forças para aquilo que ele foi chamado a fazer. Por que eu estou contando isso? Porque muitas vezes nós passamos por tempos difíceis e nós muitas vezes chegamos a desacreditar da pessoa do Espírito Santo de Deus, daquele que foi a promessa cumprida, daquele que se faz presente e que é o nosso amigo. O Espírito Santo tem nos convidado e tem nos chamado a caminhar com Ele como amigo, como companheiro. Deixa eu contar mais uma ocasião.
Eu estava passando por uma questão de financeira. E aí, eu conversando com Deus, eu parei diante de uma lanchonete, estava dentro do carro. Aí eu olhei lá para a lanchonete e eu falei assim com o Espírito Santo: olha, Espírito Santo, o Senhor é meu amigo, não é? Como eu queria agora entrar ali naquela lanchonete, comer aquele pãozinho na chapa e tomar aquele cafezinho com leite agora de manhã. E dentro do carro falando com ele. Daqui a pouco chegou uma mensagem no meu celular. Eu tinha vendido um produto para um homem, já tinha mais de 2 anos, quase 3 anos. Eu já tinha dado como calote já. Já tinha dado como calote. 3 anos, tomei calote. Chegou a mensagem lá. Acabou de cair uma grana na sua conta aí. Mas na hora, gente, como eu glorifiquei ao Espírito Santo. Como eu glorifiquei a Ele, eu falei, até nos detalhes do pão, do café, da forma como deveria ser, eu peguei, glorifiquei, chorei dentro do carro ali naquele momento. Aí fui lá na lanchonete, por favor, pãozinho na chapa, cafezinho com leite, por favor, porque tem alguém que está bancando hoje aqui, que não sou eu, é o Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele é real, Ele existe, Ele quer compartilhar da vida dEle com a nossa vida, amém, queridos? Então, em se tratando disso, eu queria trazer algumas coisas aqui a respeito do Espírito Santo, amém? O Espírito Santo, ele é tão real, que assim como o apóstolo Paulo escreve lá em Romanos 8, capítulo 26, o apóstolo Paulo vai nos dizer que que o Espírito Santo é aquele que ora por nós, porque nós não sabemos orar como convém. Talvez você tenha um amigo aí, sabe que todos os dias pela manhã ele vai orar pela sua vida. O seu apóstolo vai orar por você, seu irmão, seu discipulador, não sei. E muitas vezes essas orações diante de Deus, talvez elas não alcancem, de repente, a situação que você está passando. Mas o Espírito Santo, aquele que te conhece, aquele que tem uma mente, aquele que sabe os desejos, os anseios do teu coração, é Ele que ora por você, é Ele que intercede por você. Olha o que diz lá em Romanos. Romanos diz assim: da mesma maneira o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito, além de Ele orar, Ele intercede por nós. Veja o quão importante é a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Veja o quão importante é ter um amigo, um conselheiro, um ajudador, alguém que ora, que todos os dias ele não se esquece de orar por você, de interceder por você. Todos os dias o Espírito Santo está lá junto ao Pai, orando para que você seja bem sucedido, para que a sua caminhada, mesmo em meio às dificuldades, ela venha trazer sucesso. Mesmo em meio às, circunstâncias, você consiga alcançar. O apóstolo Paulo escreve para mim e para você essa noite, essas sagradas escrituras, é para a igreja, é para mim e para você. Ele vai dizer justamente que o Espírito intercede por nós, sabe de que maneira? Ainda com gemidos inexprimíveis. É de maneira que ele sente, é de maneira que ele vê, é de maneira que, ele olha para você e fala bem assim: eu estou contigo nessa tua dor, eu estou contigo nessa tua caminhada, você não está só. É com gemidos.
É dessa maneira que Ele vê. É dessa maneira que Ele caminha conosco. É aquele que examina os corações e sabe qual é a intenção do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus e que Ele intercede pelos santos. Quantos santos nós temos aqui? Aleluia. Aleluia. Veja a personalidade do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo nas nossas vidas. Veja que muitas vezes você chega diante de Deus para orar, você não tem nem força, você não tem nem direção por onde você vai orar. A luta está tão grande, o peso está tão, sabe, que você acorda de manhã, acho que é a oração de 1 minuto, e fala bem assim, já orei demais. Você entra lá para orar, parece que passou meia hora, passou 2 minutos. Mas o Espírito Santo, o Consolador, o teu amigo, o conselheiro, aquele que sabe estar junto ao Pai, ele não esquece de interceder e orar pela tua vida. É Ele que te fortalece, é Ele que sopra a vida. Veja que também é Ele que nos guia. Veja que muitas vezes a Bíblia vai dizer que um cego conduzindo outro cego, os dois vão cair no precipício, no buraco. Não vai dar legal. Mas o Espírito Santo, Ele quer te guiar pelos caminhos das veredas da justiça de Deus. Veja o que diz Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Quantos filhos nós temos aqui? Porque todos os quantos receberam, Ele deu o poder de serem chamados o quê? Filhos de Deus. Então muitas vezes, sabe, na nossa trajetória, na nossa caminhada, no meio da adversidade, as nossas decisões muitas vezes nos tiram do caminho. As nossas atitudes, elas querem nos tirar do alvo, querem nos tirar do caminho que Deus projetou, já está projetado para nós. E quando chega esse momento de dificuldade, onde você acha que, eu vou desistir, eu vou por aqui agora, não está dando mais para ir por aqui, eu vou pegar um atalho. E os atalhos muitas vezes não dão muito legal. Mas o Espírito Santo, é Ele que nos guia. Porque nós somos filhos. Porque nós somos pessoas que cremos que Ele se faz presente em nossas vidas. O Espírito Santo se faz presente nas nossas vidas, amém? Outra coisa, é Ele que fortalece a nossa nova natureza, Efésios 3,16. Olha o que vai dizer Efésios 3,16. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder pelo seu Espírito no homem interior. Sabe, muitas vezes, gente, mesmo no meio, eu sou um homem de fé, eu sou uma mulher de fé, eu sou uma pessoa que crê em Deus. Muitas vezes o nosso interior, muitas vezes o nosso coração, ele começa a vacilar, ele começa a tremer, ele começa a imaginar coisas que não provém de Deus. Mas quando nós caminhamos com o Espírito Santo, quando nós confiamos na promessa dEle em nossas vidas, é Ele que justamente cumpre a sua palavra em nós, amém? Porque é Ele que nos fortalece. Tem pessoas que vão procurar se fortalecer no álcool, na droga, talvez no dinheiro. Eu ouvi essa semana a menina falando assim, estou tão para baixo, eu preciso ir no shopping comprar algumas coisas, para ver se eu me animo. Eu falei, como assim? Porque quando eu estou desanimado, eu tenho que comprar alguma coisa, para me alegrar. Eu falei, mas que receita errada que é essa?
Quer dizer que eu preciso, quando eu estou mal, eu preciso gastar uma verbinha, eu preciso ir no shopping, eu preciso comprar uma roupa, eu preciso comprar um pingente, alguma coisa, para me sentir bem. Não, eu quero te dizer que o Espírito Santo, Ele conhece o teu interior, Ele conhece as tuas fraquezas, é Ele que te fortalece, é Ele que te dá o ânimo, é Ele que te sopra a alegria, é esse Espírito Santo, amém? Eu vou te dizer que o Espírito Santo também, ele tem vontade, assim como consiste nas emoções, no intelecto e na vontade, ele tem vontade. E você sabe qual que é a vontade do Espírito Santo? É te encher e te capacitar dos dons. O Espírito Santo é aquele que concede dons à igreja. O Espírito Santo é aquele que concede, sabe, presenteia a igreja com aquilo que ele conquistou. Veja que está escrito lá em 1 Coríntios 2,10. 1 Coríntios 2,10 diz assim: Deus, porém, as revelou a nós pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o que conhece. O Espírito de Deus é o que sonda. Muitas vezes, que nem a própria palavra de Coríntios vai falar que o homem natural, ele não entende as coisas de Deus, porque para ele são loucura. Para o homem natural, as coisas de Deus são loucura. Para o homem que não está conectado com o Espírito Santo de Deus, é loucura. Você fazer um voto, é loucura você fazer determinado trabalho, é loucura você sair da sua casa, sabe, debaixo de chuva, debaixo de frio, e vir à igreja e vir louvar o Senhor. Ao homem natural isso é loucura, ele não entende. Ele vai te chamar de fanático, de lunático, sei lá, tudo nático. Porque ele não entende. Ele não compreende. Mas quando você é selado, quando você é cheio do Espírito Santo, quando você caminha com o Espírito Santo, essas coisas começam a fazer sentido. Essas coisas te dão sentido, te dão direção. Ainda que muitas vezes, sabe, as pessoas vão te taxar, achando que você é biruta, que você agora pirou, que agora você é crente, que agora você não sai mais de dentro da igreja. O Espírito Santo te conhece. O Espírito Santo é aquele que plantou a boa semente aí dentro de você. O Espírito Santo é aquele que jorra águas vivas de dentro de você. É Ele que te faz buscar Ele, é Ele que te faz orar, é Ele que te faz interceder. Porque pelas tuas próprias forças, até pela tua própria vontade, você não chegaria, você não alcançaria. Mas o Espírito do Senhor, aquele pelo qual foi selado na promessa, o Espírito do Senhor, o Consolador, aquele pelo qual habita aí dentro de você, é Ele que te conduz, é Ele que te dá essa direção, é Ele que te dá essa consciência, é Ele que te faz entender e compreender as coisas de Deus. Só se compreende as coisas de Deus quando está em espírito, quando caminha em espírito. Quer ver outra coisa do Espírito Santo? Vamos lá. A questão da mente. Quando muitas vezes o homem ou a mulher de Deus, na sua caminhada, a gente olha para dentro da Bíblia, nós vamos ver que grandes homens de Deus falharam. Grandes homens de Deus entraram em crise. Grandes homens de Deus tiveram dúvidas de quem era Deus. A Bíblia lá no Antigo Testamento vai citar o Espírito Santo em média umas 100 vezes.
falando de quando ele atuou, de quando ele agiu. E no Novo Testamento também vai falar inúmeras passagens, mais de 260 vezes, aonde ele agiu e aonde ele operou. Você quer ver uma coisa no Antigo Testamento? Quando o próprio profeta Elias entrou numa crise de identidade daquilo que era Deus, depois dele ter combatido os profetas de Baal, Astarote, com o poder de Deus, com a manifestação do poder de Deus. Porém, a Bíblia vai dizer que logo após esses eventos, esses acontecimentos, o próprio Elias entra numa crise de querer sumir, desaparecer. Entra num estado de depressão, de não querer mais viver, de querer se matar. Porque nada fazia mais sentido para ele. Mas o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, como atuante, lá atrás, porque ele não só se manifestou lá no Éden, ele não se manifestou só lá no Pentecostes. O Espírito do Senhor, a Bíblia vai dizer que desde a fundação do mundo, desde a fundação de todas as coisas, ele já atuava, ele já agia. Então o Elias lá nesse momento de depressão, de dor, falta de identidade, o Espírito do Senhor vem e se revela-te a ele. E fala com ele, fala: Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Levanta daí, Elias. O que você está fazendo aí? Aí não é teu lugar. Levanta daí, porque você é um profeta. Você é um homem, você é uma pessoa que nós te levantamos, eu te levantei para cumprir um chamado, para cumprir algo que eu tenho contigo. E Deus tem algo com cada um de nós aqui, querido. Deus tem algo com cada um de nós, foi Ele que escolheu. A Bíblia vai falar, e o próprio Jesus vai falar, que não foi nós que o escolhemos, Ele nos escolheu. Ele nos escolheu, não foi eu que fui lá e confessei e falei: Jesus, porque eu te aceito, não. Ele te escolheu, foi Ele que te resgatou, foi Ele que gerou, através do Espírito Santo dele, essa vontade, esse anseio de você conhecer a verdade. Então quando Ele chama, Ele fala bem assim: não, eu tenho um chamado, eu tenho algo para a sua vida. E o Espírito de Deus é assim, quando Ele entra na vida de alguém, Ele direciona em toda a verdade, Ele direciona por aquilo o qual você foi chamado. Todos aqui Deus chamou para um propósito, todos aqui Deus chamou para que, a vontade dEle seja feita através da sua vida. As crises existencial que vem na sua vida, você vai falar: eu tenho um amigo, eu tenho um companheiro que não me abandona. De repente você foi abandonado pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu marido, pela tua esposa. Você pode até ter sido abandonado, você pode até ter sido, humilhado, até talvez pelo teu melhor amigo, melhor amiga, que você achava que era o melhor amigo ou melhor amiga, que você um dia colocou no pedestal e falou: nossa, essa daqui jamais vai me trair, esse daqui jamais eu vou me decepcionar com esse daqui ou com essa daqui. Eu quero te dizer que o Espírito Santo nunca vai te decepcionar, porque a Bíblia vai dizer que Ele é o depósito, Ele é aquilo que foi deixado como depósito. E ainda que aquele que deixou o depósito, o homem não vá buscar, o Espírito Santo jamais vai fazer isso. Porque na questão do depósito, muitas vezes acontece isso, né? Muitas vezes nós, vai lá, deixa, antigamente era assim, hoje já não é tanto. Mas teve uma época que você comprava lá o refrigerante e pegava o depósito lá, o recibo lá do casco. Às vezes não ia nem buscar, às vezes ficava até lá para trás, Mas eu quero te dizer que o Espírito Santo não faz isso. A promessa de Cristo Jesus
é que ele deixou a marca e o selo, a autenticidade de que ele vai voltar. De que o Espírito do Senhor estaria conosco até a consumação, até os últimos dias. Veja que isso foi a promessa dele. Essa foi a palavra dele. E aí, nessa crise nossa, muitas vezes a gente fala, sabe, se decepcionar com as pessoas, se decepcionar com os amigos, o Espírito Santo nunca vai te abandonar. Ele jamais vai te decepcionar. Esse não é o papel dele. O papel dele é de te consolar. Se as pessoas te magoarem e te ferir, se as pessoas fizerem isso com você, ele vai estar do lado e vai falar bem assim: eu estou aqui para te consolar, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te dar ânimo, eu estou aqui para te dar alegria. Alegria que talvez você não encontre lá no mundo, alegria que talvez você buscou em todos os lugares, sabe, onde você rondou, onde você foi, onde você sondou, em todos os lugares você não encontrou. Mas o Espírito do Senhor, o Consolador, o meu amigo, o seu amigo, porque Ele é o nosso amigo, amém? Ele é o nosso amigo. É assim que nós temos que olhar para Ele, como amigo, como uma pessoa, como alguém que está conosco. Nós colocamos uma barreira quilométrica entre nós, o Espírito Santo e Deus. Parece que nós saímos de casa e, sabe, saímos só. Não tem ninguém conosco. No meio da adversidade, então, vixe, piorou. Aí só parece que confirma. Agora eu estou só de vez mesmo. Agora eu não tenho mais ninguém para me ajudar. Até os que eu imaginei que ia estar comigo ali me deixaram sozinho. E agora o que fazer? Queria te dizer, querido, Ele continua, Ele foi, Ele é, Ele continua sendo a promessa cumprida nas nossas vidas, de que em momento algum, você estará só, em momento algum o Espírito Santo vai te deixar. De repente nós, pelas nossas atitudes, assim como eu disse que Ele é uma pessoa, Ele pode se entristecer. Mas você sabe por que Ele se entristece? Porque Ele te ama. Porque muitas vezes, nós podemos cometer, gritar, brigar, com pessoas que nós não temos muito vínculo, elas não estão nem aí, ela vai dar a mínima para você. Se você brigou, se você discutiu, se você virou as costas para ela, ela vai dar mínima. Ela não vai estar nem aí com você. Mas o Espírito Santo, por Ele te amar, por Ele ter esse amor por você tão intenso, todas as vezes que você comete uma atitude, sabe, aonde Ele não faz parte, aonde Ele não está no meio, Ele se entristece. Ele é uma pessoa. Ele se entristece quando muitas vezes nós deixamos de convidar Ele para orar, quando nós deixamos de ler as Escrituras, quando nós deixamos de falar do amor de Deus, quando Ele diz, fala e nós não falamos. Ele se entristece porque Ele te ama, porque Ele te considera como um amigo. Ele fala bem assim: eu amo tanto essa pessoa e como que ela me trata, porque que ela me trata assim. Você já viu em relacionamento, muitas vezes tem um lado que mais sofre, que é o lado que mais ama. O lado que mais sofre é o que mais ama. No relacionamento conjugal, o que mais sofre é o que mais ama. O Espírito Santo é assim, é o que mais sofre. É o que mais sofre é o Espírito Santo, porque Ele nos ama. Então todas as vezes que nós cometemos uma atitude ou palavra, sei lá, Ele se entristece, Ele chora, Ele geme.
A minha oração essa noite é para que eu e você, nessa nossa trajetória, nessa nossa caminhada, nós precisamos ter essa visão ampla, espectra, de quem é o Espírito Santo de Deus, de quem Ele é na verdade, de que Ele se faz presente nas nossas vidas, de que Ele é o nosso amigo, consolador, companheiro, de que a companhia dEle é mais importante do que tudo. A companhia dEle tem que ser a mais importante do que tudo. A presença dEle tem que ser, sabe, de repente você vai estar até sem dinheiro, que nem eu falei, mas Ele estava do meu lado lá, eu conversando com Ele. Quem passava falava, esse cara está maluco, falando sozinho dentro do carro. O que esse cara está falando aí sozinho? Mas eu falava para ele, meu amigo Espírito Santo, puxa vida, eu queria só tomar um cafezinho ali. Tem que ser assim. O meu relacionamento com Ele tem que ser assim. Tem que ser um relacionamento íntimo, um relacionamento de companheirismo, de amigo, de pessoa que eu amo, de pessoa que eu desejo, de pessoa que vai estar comigo, mesmo quando todo mundo me abandonar, Ele vai estar comigo. Quero convidar você a ficar de pé. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo é aquele que dá os dons, é aquele que distribui os dons. Dons, no grego, é referente à palavra que diz, aquilo que pertence a Deus. Eu não estou falando de dons natural, porque dons natural todo mundo tem. Mas esse dom que a Bíblia descreve, os dons que a Bíblia vai me dizer, ele vem daquilo que pertence a Deus. O grego vai falar bem assim, que é aquilo que pertence a Deus. Esses dons é aquilo que vem de Deus, não é do homem. E esse Espírito Santo, esse que está aqui essa noite, esse que me ouve, esse que te ouve, esse que te conhece, ele quer distribuir dons na sua vida. Ele quer derramar dons na tua vida com o intuito de edificação da igreja e para glorificar o nome do Senhor. Os dons que Ele quer, sabe, distribuir, colocar em ti, é para que você seja um canal, um instrumento dEle nessa terra, para ser atuante, para orar, para declarar na vida das pessoas, sabe, cura, milagres, libertação, e para que o nome dEle seja glorificado. Eu quero te convidar a orar. Eu quero que você clame, que você tenha essa sensibilidade de saber que o Espírito Santo está aí. Ele está aí dentro de você. Ele faz parte da sua vida. Ele faz parte da sua jornada. Ainda que muitas vezes você na sua jornada, você se esfriou, você pensou, eu falava antes em língua, eu não falo mais, eu orava antes pelas pessoas, agora eu não oro mais, faz tanto tempo que eu não oro por ninguém, porque agora eu fico meio com vergonha, sabe, de orar pelas pessoas, porque isso vai te colocando dentro de um casulo que você vai se escondendo, você vai apagando o Espírito Santo, é meio que se fosse apagando. Toda vez que você deixa de fazer, ele vai... Existem coisas que somente uma vez, quando você vem aqui, você é ungido, é uma vez. Você vai para o batismo, é uma vez. É uma vez. Selado para sempre. Uma vez, eu vim aqui, ungir você aqui como pastor, presbítero, apóstolo, está ungido. Já foi derramado um óleo, já foi consagrado. O teu batismo também, batizou, é o batismo. Mas a busca pelo Espírito Santo,
pela presença dEle, tem que ser constante, todos os dias. É todos os dias. É todos os dias, em todo momento. Se não houver essa constância, se não houver esse desejo, esse anseio no seu coração de estar sempre buscando, de estar sempre clamando por Ele, vai chegar um momento que você vai retrair, que o Espírito Santo vai retrair, Ele não vai se manifestar, porque vocês mesmos estão apagando. Eu quero te convidar a orar e aclamar a Ele esta noite. Eu quero que você clame, que você ore, que no dia de hoje e daqui consequentemente alguns dias em diante você vai praticar, você vai viver, você vai deixar o Espírito Santo operar através da sua vida. Você é apenas um canal, é Ele que faz, é Ele que opera, é Ele que age, porque se for no teu querer, na tua força, de nada você vai conseguir fazer. Porque não vem de você. Se for de você, você vai esfriar, você vai falar assim, eu não consigo, mas não vai conseguir, tem que ser com Ele, e através dEle, amém? Quero convidar você a orar, clame ao Senhor agora. Eu quero que você dê a mão para a pessoa que está aí do teu lado, quero que você ore agora, ore liberando sobre a vida dessa pessoa, para que o Espírito Santo de Deus venha usá-la, para que ela seja, sabe, uma pessoa intrépida no seu espírito, que ela seja uma pessoa ousada, uma pessoa que deixa o Espírito Santo de Deus fluir através da vida dela. Senhor meu Deus, nós oramos a Ti, oramos pelo Teu Espírito que está em nós, que está nesse lugar. Oh Pai, em nome de Jesus, sopra, Pai, sobre essas vidas, acende, meu Deus, novamente o fogo, acende o amor. Oh meu Pai, em nome de Jesus, que eles tenham convicção e entendimento de quem Tu és verdadeiramente. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, amigo, conselheiro, ajudador, ajuda esse homem, ajuda essa mulher agora, ajuda ela a orar, ajuda ela a sair, meu Deus, do marasmo, dessa frieza espiritual, ajuda ela, Senhor, em nome de Jesus. Oh meu Deus, que ela possa ser ousada, que ela possa ser realmente um instrumento nessa terra, que, Senhor, através da vida dela, vidas venham ser curadas, venham ser alcançadas, meu Pai, em nome de Jesus, que através da vida dela, pessoas venham ouvir a Tua mensagem, a palavra que cura, que liberta, que salva, meu Deus, em nome de Jesus. Oh meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ajuda, meu Deus. Muitas vezes ele está fraco, desanimado por causa das circunstâncias, por causa de tantos problemas, por causa até da própria enfermidade, algo que tem tentado parar a vida dele. Pai, em nome de Jesus, sopra o Teu Espírito, sopra a Tua presença sobre a vida dele. Meu Deus, sopra com o Teu poder, sopra com a Tua graça, sopra através da Tua misericórdia, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, que ele não seja mais o mesmo, que ela não seja mais a mesma, que eles sejam tomados por Ti essa noite, em nome de Jesus.